Como assim Deus pode colocar pais contra filhos? Como assim Deus pode trazer a guerra em vez da paz? Qual é esse significado que o Evangelho vai nos falar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos, mergulhar na Palavra de Deus e compreender os desígnios de Deus através da Palavra. Se você está chegando a primeira vez neste canal, se inscreva, participe conosco. Nós queremos mergulhar nessa experiência todos os dias. Meu nome é Padre Isaac, estamos fazendo juntos esse itinerário. Por isso, te convido a sempre permanecer conosco, também a divulgar, a compartilhar, a deixar aí seu like, para que a gente possa crescer também como canal juntos com a Palavra de Deus. Quero pegar com vocês a palavra que está em Mateus, no capítulo 10, do versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1. Então diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Olha que loucura! Ele que é declarado o príncipe da paz, de repente fala que vai acontecer isso, vai acontecer este processo. E muitas vezes aqui na vida missionária, vendo o caminho de alguns outros irmãos, nós percebemos que muitos pais se dividem contra eles. Afinal de contas, a gente fala assim, né? Minha mãe sempre fala, né, que ela sempre rezou por vocações na igreja, mas nunca pensou que a vocação seria o próprio filho. Às vezes Deus nos pede coisas que nós não gostaríamos de perder. Por isso, fica sempre um desafio. Tem pais que acham maravilhosos, né? Tem muitos pais que gostariam de ter uma religiosa, de ter realmente um padre na família, mas tem outros pais que não gostam disso. Quantas vezes a gente escuta pais dizendo: eu preferia que você fosse morta do que você fosse uma freira, do que você fosse um padre. Eu preferia que... Teve pais que já falaram que preferia que a filha estivesse na prostituição do que se tivesse na vida religiosa. Chegamos a absurdos assim, a ouvir absurdos assim. Por quê? Porque aqui há uma relação entre aquilo que o Pai deseja e aquilo que Cristo está propondo. A vida que os pais querem dar e a vida que Deus está querendo promover. Por quê? Porque os pais têm medo deste mau caminho. Algumas pais têm todo um carinho pela vida intelectual do filho, porque sabem que a vida intelectual, seja a faculdade, a graduação, o mestrado, o pós-doutorado, PhD, todas essas coisas são de certa forma garantias. Garantias do quê? De um bom futuro, de ser um bom profissional, de ser remunerado, de ter uma família de estrutura. Mas se você pensa nisso, e às vezes Deus que vai parar o teu filho, vai pedir para ele um ano inteiro de evangelização, que vai parar o teu filho e talvez se ele chegue lá na frente e perceba que não é esse o caminho, quanto tempo, entre aspas, ele perdeu, quantas coisas ele deixou de aprender e agora vai ser muito difícil alcançar aquilo que foi perdido. Percebe que aqui há uma prudência humana que eu compreendo, mas que sai da lógica do Evangelho. Porque o Evangelho está dizendo o seguinte para nós, que há um caminho. E aí nós precisamos ter um pequeno ato de fé, acreditar que o caminho que Deus quer e deseja para nós e para os nossos filhos, este caminho é o melhor caminho. E às vezes a gente não acredita nisso. Ou a gente não acredita até nisso, mas acha que o filho está errando. Então começam as divisões, porque entra e começa a guerra, porque começa o medo. O medo, ele se torna essa raiz para que o outro entre em conflito, porque ele tem medo de te perder, medo de que você não seja aquilo que ele espera, medo que você possa sofrer
E olha só, às vezes até pelo medo de fazermos que o outro sofra, nós queremos fazer ele sofrer agora. Quantas vezes nós vamos percebendo que um casal, um vai se colocando em guerra para o outro, porque percebe que ele não está escolhendo o melhor caminho. Esse caminho de Deus aí não deve ser por aí. E aí você percebendo isso, vai vendo que a presença e a escolha de Deus vai separando. Partilhava outra vez que também acontece isso de uma forma um pouco natural. Estava na faculdade e as turmas são lá de 40, 50 alunos na faculdade. E à medida que fui escolhendo por Jesus, o que aconteceu? Não me convidavam mais para as festas, não me convidavam para os mesmos encontros que os outros tinham. Por quê? Porque percebiam uma escolha diferente e essa escolha fazia com que houvesse normalmente uma separação. Uma separação devido ao processo de escolha de cada um de nós. E ali você vai percebendo que Deus, ao entrar na vida de alguém, acaba separando ele. E nosso desejo, na verdade, não é separar do outro, mas é unir-se a Cristo. E para unir a Cristo, muitas vezes há um processo de separação. O mundo vai percebendo que, embora você esteja no mundo, você já não faz parte das mesmas escolhas. E ali há aquele processo muitas vezes de ironia, porque hoje ninguém te mata no Brasil por causa disso. Muito difícil alguém ser morto por ser cristão, mas ele é ironizado. Ele vai ser atingido de uma forma muitas vezes sarcástica, ou seja, de um modo que fere aquilo que é a moral. Só que aí, para nós cristãos, tem a dinâmica do processo de maturidade e de humildade perante esse espaço. Mas começa todo esse processo. Mas Jesus, o que ele vai fazer? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha, Jesus, em vez de aliviar a situação que já é difícil, ele já coloca aqui uma condição. Um dos maiores expoentes do amor é a relação de pai e filho. Sagrado para Deus, profundo para Deus. Mas aquilo que é importantíssimo não é maior que Deus. Olha só, isso aqui às vezes é difícil a gente compreender, porque a gente muitas vezes vai perdendo a ordem das coisas. E acabamos trocando alguém por Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós, olha, você não pode trocar a ordem, você não pode trocar a mim por ninguém, por mais importante que seja esta pessoa. Você deve honrar o teu pai e tua mãe, mas eles não podem ser mais importantes do que mim. Isso faz com que a escolha tenha realmente uma força muito grande, que tenha uma raiz muito grande, podermos aprofundar. Isso se deve também na tua vida do teu dia a dia. Não significa deixar a família muitas vezes, como nós missionários, mas significa colocar as coisas no lugar. E colocar as coisas no lugar muitas vezes é desafiante, porque também há, lógico, aqueles que exageram, que deixam realmente aquilo que são as suas responsabilidades como pai, como mãe, para viver outras responsabilidades. É um desafio. E isso eu aconselho sempre a orientação espiritual, alguém que te acompanhe, para que você possa discernir realmente a medida. E para que ninguém seja dono dos seus próprios passos, ou aquele que discerne por si mesmo, para que não aconteça de que possa fazer as coisas segundo apenas o seu desejo, que podem não ser os de Deus. Então, tudo isso são passos de discernimento, vida espiritual. Isso nós gostamos bastante e podemos a cada dia crescer neste valor. Então, por isso, cada um de nós tem esse chamado. E cada um que ao mesmo tempo recebe outra pessoa que tem este chamado, recebe uma recompensa.
E aqui eu encerro falando um pouco sobre isso. Muitas vezes nós precisamos aprender a receber o bem, porque o bem que os outros fazem para nós, na verdade, serão recompensados por Deus. E às vezes é muito difícil, principalmente nós cristãos. A gente está acostumado a fazer o bem para os outros. E quando os outros têm que fazer algum bem para nós, às vezes isso é muito difícil, porque estamos sempre acostumados na atitude de quem faz algo, mas não na atitude de quem recebe. Mas quando você se põe a receber com gratidão e com louvor a Deus, você vai perceber que aquela pessoa, ao fazer aquele gesto por você, na verdade você está dando para ela uma recompensa que não só parte de você, mas parte, sobretudo, de Deus, que sabe recompensar aqueles que fazem bem. Vamos juntos, que Deus nos abençoe, que Deus possa cada vez mais trilhar-nos no caminho da santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.